Uma batalha épica acontece no campo de batalha, na qual um cara salta sobre uma multidão de monstros, cortando o ar com sua lâmina. Um dos monstros recebe um golpe esmagador e é derrotado. O personagem principal, exausto de uma batalha feroz, enfrenta o maior e mais importante inimigo. Um adepto das trevas, um vampiro, sobrevoa uma cidade coberta de neve. O vampiro voa até um rebanho de sua própria espécie, curvando-se sobre restos humanos e comendo carne resfriada. Um orc agressivo, em busca de lucro, ouviu um barulho. Entre os arranha-céus destruídos, em uma rua coberta de neve abandonada pela civilização, um orc avista alguém. Este é um cão-lobo vasculhando o porta-malas de um carro que não é mais necessário para ninguém. O Volfon percebe movimento e um olhar atrás dele, mas quando ele se vira, não vê ninguém. O cara exalou de alívio, pois por causa do barulho do cão-lobo ninguém o ouviu derrubar o pote de remédio e ele passou despercebido. Tendo recolhido todos os medicamentos necessários, Sam estava prestes a partir para o seu destino final. Porém, entre vários papéis e folhetos sobre a mesa perto da caixa registradora, ele de repente notou um telefone celular. Telefone, embora não seja o mais luxuoso, é pelo menos alguma coisa. Sam não tem ideia de por que ela pediu a ele para encontrar alguns eletrônicos, mas ele tem a sensação de que se ela tivesse materiais suficientes, ela poderia construir uma nave espacial. Está terrivelmente frio lá fora. O personagem principal claramente não está vestido para o clima, mas precisa seguir em frente. Assobiando, ele olhou para trás, ao que o cão-lobo reagiu imediatamente com um focinho mais bem-humorado. As ruas nevadas estão repletas de cadáveres daqueles que tiveram o azar de encontrar abrigo, então você precisa chegar ao prédio o mais rápido possível. O shopping Ponte Quebrada já é visível, mas ainda está longe e é preciso correr por uma grande área aberta. O andarilho percebe um grupo de monstros em seu caminho. Chamando seu amigo, o herói gesticulou para que ele distraísse os monstros e depois acabasse com eles juntos. O Volfond gostou claramente da ideia e concorda prontamente. O Volfond caminhou lentamente em direção aos monstros enquanto o personagem principal permaneceu nas sombras. Um verdadeiro bandido apareceu na frente dos monstros. Eles começaram a se comunicar. O personagem principal não entende do que estão falando, mas chegou a hora de agir. Sam se aproxima dos distraídos monstros falantes por trás e ataca primeiro. O Volfond também está pronto para a batalha. Cortando o ar com a velocidade da luz, ele desfere um golpe feroz com sua pá de baioneta. Junto com o herói, eles atacam monstros que bloqueiam o caminho. O personagem principal desfere o golpe final, nocauteando finalmente o último monstro. Os inimigos estão derrotados, o caminho está livre e o herói e seu fiel amigo podem relaxar um pouco. Esses dois fizeram um ótimo trabalho em equipe. Sam nem percebeu que o Volfond faria tudo certo. E os viajantes foram mais longe, até o shopping, raciocinando ao longo do caminho que esses monstros de baixo nível não eram um obstáculo para eles. De repente, do nada, no meio do deserto nevado da cidade, um sino tocou. Uma melodia alta soa na mochila do jovem, que se destaca do silêncio generalizado. Sam está claramente se sentindo desconfortável. Ele percebe que a música vem de um celular recentemente adquirido e se pergunta por que sua vida é uma série de fracassos constantes. O som atraiu um bando de monstros furiosos que estavam atrás. Percebendo isso, Sam decidiu que era hora de ele e o cão-lobo escaparem. O personagem principal está em uma estrada vazia e coberta de neve e observa o que está acontecendo por trás. O Volfond parou atrás do herói. Olhando para trás, viu uma multidão de monstros. Embora sejam humanoides de baixo nível, há muitos deles, mas não há tempo para correr, eles estão muito próximos, então Sam jogou uma pedra no monstro com grande força. O Volfond sacou sua pá e já está lutando com os dois monstros que o atacaram. A força de Sam está no limite e Sam sabe que assim que ficar sem energia estará acabado, então é melhor sair daí. Com todas as suas forças, os dois correram rua abaixo, com a multidão de monstros ainda correndo atrás deles. Um lagarto é rápido o suficiente para alcançar e fugir de Sam. O lagarto com a boca aberta e longas presas avança direto para o herói. Sam percebe o lagarto com o canto do olho e decide fazer alguma coisa. Ele ataca o lagarto, continuando assim a batalha. Enquanto o cara brigava com o lagarto, 3 pessoas atacaram o cão-lobo. Vendo que o Volfond agora está ocupado repelindo o ataque de um dos monstros, outro monstro Volfond decide atacar o cara, ajudando esses lagartos. No momento do ataque, Sam se esquiva com sucesso. Depois de se esquivar, o cara contra-ataca, após o que o inimigo voa para o lado. Um monstro que queria atacar um cão-lobo por trás é atingido no rosto por uma mochila durante o voo.
Sam gritou para o cão-lobo que era hora de correr e que não adiantava lutar. Ele não pode arriscar a vida por esse cachorro estúpido desta vez. Um monstro com garras afiadas já está voando no ar, mas o amigo corajoso e leal de Sam repele o ataque do monstro, que queria atacar o cara pelas costas, à custa de sua saúde. Olhando para trás, o herói viu algo terrível. Uma multidão de monstros atacou o Wolfond ferido, uivando de dor, sem perceber o menino. Reunindo forças, o herói levantou-se, lamentando que em breve perderia seu único companheiro. Sam foge de uma multidão de monstros que se amontoaram sobre o Wolfond moribundo. Pelo menos o cão-lobo deu a Sam algum tempo, o que deveria ser suficiente para ele chegar ao prédio mais próximo. Bem na frente do herói, algo enorme rompe a parede de um prédio próximo. O cara olha para isso de baixo para cima com horror. Um segundo depois, Sam foi jogado contra a parede com tanta força que a parede atrás dele começou a quebrar com a força do impacto. O herói está sangrando, as últimas centelhas de vida se extinguem lentamente nele. Um enorme monstro caminha pela névoa da guerra em direção a um menino deitado de costas e ensanguentado. Mas os olhos de Sam não veem mais esse monstro, ele está desaparecendo lentamente. Os olhos se fecham lentamente, indicando que o viajante morreu. A tanga de um jovem está na neve. Um de seus bolsos se abriu e um brilho dourado jorrou. Um cartão apareceu de seu bolso, brilhando em ouro. O cartão com o padrão geométrico flutuou no ar, ainda brilhando. De repente, o mapa e a luz ao seu redor começaram a se despedaçar. O cartão rasgou e desapareceu, sem deixar nada para trás. O olho do herói está pacificamente fechado. De repente, ele fecha os olhos com um grunhido ao acordar, atordoado, com uma careta de dor e medo, como se tivesse passado por um pesadelo em um sonho. Sam sentou-se no chão e gritou. Olhando para suas mãos, ele gradualmente começou a perceber a situação. Ele olhou para o relógio do telefone. A hora parecia familiar para ele. A porta número 601, em frente à qual estava sentado, também lhe era familiar. Há medo e incompreensão em seus olhos, mas a situação já está esclarecida em sua cabeça. Sam entende e percebe claramente que renasceu. Na mesa em frente ao monitor do computador há uma confusão de eletrodomésticos, fios, parafusos e uma pilha de tigelas de macarrão instantâneo. A tela do gadget mostra que não é possível conectar nem Bluetooth nem Wi-Fi. Talvez algo esteja amortecendo o sinal, pois a distância é muito pequena. Uma garota de cabelo azul e máscara de gás xinga a falta de conexões em seus dispositivos. Ela recebeu um grande bônus, mas houve atraso no pagamento. Uma batida repentina na porta interrompe suas lamentações particulares. Virando-se, ela começou a tirar a máscara e perguntou quem estava batendo em sua porta. Atrás da porta ela ouviu a voz de um cara que lhe disse que era o responsável pela manutenção das redes. A menina abriu só um pouquinho a porta para olhar para fora e ter certeza que era o patrão, pois ela tinha acabado de chamar o patrão. Ele não podia vir tão rápido. Ela já havia começado a contar ao cara atrás da porta quais problemas ela estava tendo com a conexão. Mas então ela suspeitou que algo estava errado e ficou cautelosa. O cara começou falando que ele é muito rápido e a empresa deles é voltada exclusivamente para o consumidor, então eles atendem de forma rápida e eficiente todas as necessidades de seus clientes. As mãos do cara estavam limpas, suas roupas também estavam limpas e não funcionavam. Ele não possui crachá, o que não é característico de quem faz manutenção. Esse sorriso e esse discurso são bons demais para um simples trabalhador que veio consertar problemas de rede. A garota pega uma lata de spray para lobos e grita que já viu muitos enganadores, mas o cara é o primeiro a se apresentar como um mestre. O cara imediatamente cobriu o jato de spray com a mão e disse que sabia que ela estava escondendo o spray dos lobos. Ele fica bem na frente dela, segurando a mão dela com a lata de spray na mão, e diz que é melhor ela não pensar em bater no meio das pernas dele quando ele baixar a guarda. E ele também sabe tudo sobre ela, Suzy, então ela não deveria. Vale a pena fazer algo estúpido. Olhando diretamente nos olhos da garota, Sam pede para olhá-lo com atenção, pois ela já o viu em algum lugar. A garota olha, sem entender quem e de onde esse cara é, pois ela nunca o viu antes, mas por algum motivo seu rosto lhe parece muito familiar. Percebendo que nada de bom resultaria disso, e também que não tinha muito tempo para conversar, Sam pegou a corda e olhou com um olhar assustador. Sob o grito, "Me solta, desgraçado!" E por causa da comoção, alguma peça de metal caiu no chão. A garota amarrada está sentada no sofá, e o cara está olhando em volta da mesa e não encontra nada, o que é estranho, porque da última vez ele estava deitado aqui mesmo. Suzy amarrada grita para o cara parar de procurar alguma coisa,
e não tocar no equipamento dela. Se ele quebrar alguma coisa, ele não terá que pagar depois, e ela é na verdade uma cientista sênior que trabalha para o Estado, e ele é um homem morto por isso. O que ele fez aqui? Sam olha para a garota com raiva e suspeita nos olhos. Há uma corda pendurada em seu pescoço, e o que está pendurado na corda está escondido em seu peito. Encontrando-se numa posição completamente desvantajosa, amarrada e imobilizada, Suzy ficou ainda mais assustada quando Sam começou a olhar abertamente para os seus seios. Incapaz de conter as lágrimas, ela começou a gritar por socorro, pois já tinha certeza absoluta de que o cara à sua frente era um estuprador. Ignorando a histeria crescente, Sam arranca o cordão do pescoço da garota. Olhando para a coisa em sua mão, ele percebe que era isso que ele procurava, pois dessa vez ele chegou um pouco mais cedo, então a menina ainda não tinha colocado na mesa. Suzy merece ser chamada de cientista, essa chave parece de alta tecnologia. Como esse cara sabe que essa é a chave? Só que essa questão preocupa a garota agora e ela aos poucos começou a esquecer a histeria. Sam sabe não só isso, mas também onde é usado, então foi até o quadro pendurado na parede e o tirou, e atrás dele há um cofre escondido na parede. O personagem principal insere o cartão-chave em um orifício especial da fechadura eletrônica do cofre até ouvir um clique. Os indicadores do cofre acendem em verde, o que significa que a chave cabe e a fechadura está aberta. Sam abre a porta do cofre e olha para dentro. Entre o lixo e os brinquedos incompreensíveis, sem finalidade específica, no cofre estão cartas de tarô feitas em ouro escuro. Sob o grito de não tocar nas criações de Suzy, Sam conta as cartas, agora são apenas 47. Uma menos que da última vez, o que significa que se a pessoa que as possui for revivida após a morte, mais uma das cartas desaparecerá a cada tempo, então o número de renascimentos é limitado. Enquanto o cara percebe que não pode correr riscos constantemente e morrer por ninharias, um raio de luz cresce atrás dele. O drone voador disparou um raio laser, mas Sam conseguiu evitá-lo. Outro tiro, mas o carro erra novamente. A menina aperta os botões de sua pulseira e o drone escuta todos os seus comandos, pois Suzy não gosta quando alguém toca em suas criações. Furiosa, Suzy usa o drone em todo o seu potencial, apesar do fato de que algo tão poderoso e perigoso poderia facilmente danificar o campo magnético de toda a Terra. O herói se esquiva de vários raios laser até que a garota não queira mais poupá-lo. Enquanto o fogo da raiva queima nos olhos de Suzy, ela vê um dos raios laser disparar perto de sua cabeça. Com perplexidade e medo, ela olha para o drone, sobrecarregado de ataques, que agora está voltado para ela. A menina entende que o drone parou de ouvi-la e isso não vai levar a nada de bom. O drone dispara, mas o cara consegue agarrar a garota do sofá e pula com ela nos braços, desviando da trave. Sam coloca a garota ainda amarrada no chão, o tiro do laser danifica o sofá. O cara pega uma peça que caiu recentemente da mesa no chão. O drone já os está carregando com a próxima salva de raio laser, mas o herói balança a mão e joga a peça no drone. Se atingir o alvo com exatidão, o drone explode e deixa para trás apenas pequenos destroços. Essa coisinha que Suzy guardou como lembrança quase a transformou em uma lembrança. Sam diz a Suzy que salvou a vida dela, então ele aceitará as cartas de tarô como um presente por salvá-la. A garota está confusa porque Sam invadiu sua casa não por dinheiro, mas por cartas de tarô. Ele precisa dessas cartas para sobreviver no novo mundo. Essas cartas de tarô são algo muito valioso e Sam deseja que, quando as recebeu pela primeira vez, não estivesse ciente de seus segredos. Na escuridão, ouvem-se tiros e balas voam por toda a parte. O personagem principal ferido está sentado em um abrigo. O comandante do grupo que o procura ordenou que todos parassem. Eles pararam e começaram a olhar em volta. À frente deles havia um muro baixo, atrás do qual uma poça de sangue escorria pelo chão. O comandante grita para o rapaz se render, pois enquanto estiver nesta ilha isolada não tem para onde fugir. Não é melhor dar-lhes as cartas de tarô e ingressar na organização para sobreviverem juntos, ao que o herói responde que nunca confiará neles e sabe que assim que as cartas de tarô estiverem em suas mãos, eles o matarão. Sam levou um tiro no braço e na perna, então não vai conseguir escapar, parece que sua vida está chegando ao fim. De qualquer forma, é tudo por causa dessas cartas, então ele deveria renascer. Sam pega 3 cartas de fogo do baralho e pensa que seria ótimo se ele as conhecesse antes, e talvez o resultado fosse diferente. Enquanto o líder do esquadrão pensava por que o cara não estava se movendo, um envelope com preciosas cartas de tarô caiu em uma poça de sangue. Sam, da cobertura, pede ao esquadrão que não atire nele, ele se rende. Armas e mapas estão no chão.
O comandante se aproxima do abrigo e diz que se Sam tivesse dado os cartões antes, não estaria em um estado tão deplorável agora. Ele pegou o artefato da poça de sangue e alcançou Sam. O militante aponta uma arma para a cabeça do personagem principal, pois o menino agora não tem valor para a organização. Mas Sam sabia que ele diria isso, e agora, segurando em suas mãos 3 cartas de tarô carregadas de magia de fogo, ele diz ao comandante que ninguém além dele será capaz de controlar tal magia de alto nível e hoje não só ele irá morrer. Um militar olha para uma plataforma de petróleo, há muito petróleo embaixo do cais. O cara usou as cartas e tudo em volta pegou fogo, e todos no cais começaram a fugir porque queriam viver. Uma forte explosão ocorreu em uma ilha remota do continente. Suzy ouviu essa história com interesse mesclado de tristeza e incompreensão, já que o herói, ao que parece, morreu naquela ilha. E agora Sam está na frente dela e diz que renasceu, mas Suzy ainda acha que ele está louco. Suzy riu na cara do cara, e disse que ela realmente achava que ele era mau, e também, ela estava conversando com seus colegas sobre como a reencarnação é um péssimo remédio, mas parece que ela encontrou a pessoa certa. Sam olha para Suzy perplexo e percebe que ela acha difícil acreditar nele. Nesse momento, o estômago da menina até doeu de tanto rir, mas então sua atenção foi atraída por uma luz forte da rua. O herói se aproxima da janela, coberta por persianas, e percebe que não precisará mais explicar nada, pois o tempo acabou. Levantando as cortinas, o cara convidou Suzy a olhar pela janela e ver com os próprios olhos o que estava acontecendo lá fora. Uma chuva de meteoros caiu do céu e toda a cidade foi gradualmente envolvida pelas chamas. Vendo isso com os próprios olhos, a menina ficou chocada, pois parecia o fim do mundo. Um enorme meteorito voa para um prédio de vários andares. As pessoas nas ruas estão em estado de choque e pânico, fugindo em busca de abrigo. Um dos meteoritos cai bem no meio da estrada por onde as pessoas corriam, destruindo-a no chão. A estrada está bloqueada e as pessoas não podem correr mais naquela direção. Eles olham para a nuvem de fumaça e poeira formada pela queda do meteorito, e uma enorme silhueta negra aparece lentamente nela. Um monstro surge de uma nuvem de fumaça e poeira com um rugido brutal e pedras caindo sob suas patas. As ruas são cada vez mais destruídas por meteoritos e monstros rastejam para fora dos buracos que deixam os edifícios. As pessoas fogem horrorizadas de um enorme monstro em meio a explosões e chuva de pedras. Olhando pela janela, a garota começa a entrar em pânico, mas Sam garante que tudo ficará bem e que eles não precisam correr para algum lugar, pois um meteorito não cairá neste prédio e eles podem esperar com calma. A chuva de meteoros do lado de fora da janela está ganhando força e pedras de fogo continuam a cair do céu vermelho escaldante. Suzy olha fixamente pela janela, perguntando-se por que tudo mudou tão rapidamente. As pessoas na rua estão fugindo com medo, longe dos monstros de outra dimensão. Eles vão matar todo mundo. Se você ficar quieto, então esses dois podem sobreviver. E se você administrar os suprimentos com sabedoria, eles podem durar pelo menos 2 semanas. Suzy olhou para o cara com perplexidade e pânico nos olhos, pois como eles podem ficar parados quando tanto horror está acontecendo por aí? É óbvio que eles precisam procurar como sair desta cidade. Fugir para um lugar seguro e espere até que o exército destrua todos os monstros. Depois de ouvir o discurso sobre o valente exército e fuga por fuga, Sam ainda se mostra categoricamente contra tal decisão, pois sabe que assim que saírem, estarão acabados. Um dos monstros da rua matou uma garota e começou a despedaçar seu corpo com suas garras e presas. O personagem principal segura uma das cartas de tarô e diz condenadamente que não haverá exército nem lugar seguro. Em alguns dias o mundo se tornará um inferno, cujo epicentro está na Austrália. Devido a monstros e desastres, a população da Terra será reduzida em 80%. Os sobreviventes terão que lutar contra esses monstros ou se esconder em buracos como ratos, ou você pode procurar artefatos mágicos, com a ajuda deles desenvolver superpoderes e despertar. A menina não entendeu nada do que o jovem disse, nem quem era o desperto, nem o que eram artefatos mágicos. Ao que Sam responde que os despertos podem matar monstros e ganhar experiência com eles. Percebendo que não adiantava explicar, e ela mesma entenderia quando visse, o cara tirou um cubo com brilho dourado e disse que se quisessem sobreviver neste mundo, ele precisava usar esse super artefato. Dito isto, o herói comeu o cubo, mas a menina já estava intrigada ao extremo. Depois de engolir o cubo, algo começou a acontecer com Sam. Suzy olhou para ele interrogativamente e viu um brilho. Um brilho dourado começou a emanar de Sam e a única dúvida que restava era por que ele estava brilhando tanto. O jovem olha para sua mão brilhante, em torno da qual se formam cubos dourados.
Todo o corpo do cara começou a brilhar e cubos dourados e pretos apareceram ao seu redor, e as cartas de tarô também dispararam, o que significa que o ritual de despertar começou, e a ressonância com as cartas de tarô causou um fluxo persistente de forças em seu corpo. Mas algo dá errado, o brilho mudou para um arco-íris. O brilho de Sam foi substituído por fogo mágico ao seu redor, que o levantou do chão. Suzy olha horrorizada e grita: a única pergunta é se o cara está bem, ao que Sam responde que a magia que paira ao seu redor foi completamente absorvida por seu corpo e esse despertar deve ser muito mais forte do que em sua vida anterior. Houve uma batida forte na porta, provavelmente os soldados vieram buscá-los. A garota amarrada tenta abrir a porta, mas Sam diz para ela não abrir a porta, para de ser tão estúpida e para que ela pense por que os soldados subiriam em seu apartamento. Uma nova onda de horror tomou conta da garota quando ela abriu a porta. Na frente de Suzy estava um monstro muito mais alto e maior, com barbatanas, nariz pontudo e boca aberta, de onde já escorria baba e uma fileira de dentes afiados era visível. O monstro ataca, mas erra e apenas rasga a blusa da moça. O monstro furioso volta sua atenção para o cara brilhante do outro lado da sala. O despertar ainda não foi concluído, Sam não será capaz de se mover se este monstro o atacar. O monstro voltou toda a sua atenção para o cara e ficou furioso. Rosnando, com enorme força, ele bateu no Sam imobilizado. O monstro bateu o cara na parede com a cabeça pontuda, enquanto a garota teve que ficar longe. Sam parece ter várias costelas quebradas e está começando a sangrar pela boca e pelo estômago. Outro golpe forte e respingos de sangue com uma exalação voam da boca aberta do personagem principal. O monstro ataca repetidamente, enterrando o corpo do jovem cada vez mais fundo na parede de concreto. Sam está sangrando muito, mas não pode fazer nada a respeito. Pegando o bastão, Suzy correu até o monstro e começou a bater nas costas dele. O monstro percebeu esses golpes, que para ele pareciam mais picadas de mosquito. Distraído do cara, ele se prepara para bater na garota chata. Assim que ele se virou, ouviu atrás dele que o herói começou a falar com uma voz bastante animada. Sam sentiu muita dor com os golpes do monstro, mas felizmente ele tem a proteção do artefato e o processo de despertar está finalmente concluído. O cara se levantou, permanecendo no brilho dourado do pixel, e a garota não entende para onde foram seus ferimentos. Um monstro de boca aberta e língua vermelha brilhante se prepara para atacar o cara. Parece que Sam encontrou seu ponto fraco. O personagem principal desfere um golpe esmagador no monstro, jogando-o no chão. O monstro ressuscitou, mas ao acordar, Sam tornou-se pelo menos 5 vezes mais forte que uma pessoa comum e era hora de demonstrar seu poder. O monstro claramente não sobreviveu após uma série de golpes poderosos e rápidos do herói. Olhando para o punho carregado de energia de Sam, Suzy se perguntou com admiração de onde vinha tanta força. O jovem examina sua mão com magia fervendo, espirrando, e diz que tudo isso é graças ao despertar. Um quadro azul aparece na frente de Sam, onde estava escrito seu nome e suas características. O nível do cara era o primeiro com experiência 15 em 100, ele tinha 12 pontos de força, 10 pontos de agilidade, 18 pontos de inteligência, 220 unidades de saúde e 180 unidades de mana. Suzy pensou que fosse algum tipo de tecnologia extraterrestre, mas o herói explica que quando esse apocalipse começou, o mundo começou a se parecer com um jogo online, onde os monstros são mobs no jogo e os despertos são jogadores. A garota fica intrigada com o fato de Sam ter ficado gravemente ferido, mas ele se recuperou tão rapidamente, e se isso está relacionado com o despertar. Neste novo mundo, algumas pessoas se tornaram donas de poderes mágicos e Sam é um dos despertos. O jovem perguntou se Suzy estava ferida e a menina respondeu que estava tudo bem, poderia ser pior. É muito difícil para as pessoas comuns sobreviverem neste mundo, mas enquanto Sam estiver com Suzy, ela não terá nada a temer, pois ele fará de tudo para protegê-la. De repente, uma voz majestosa é ouvida no ar, parabenizando Sam pelo seu despertar. Ele também diz que como recompensa por ser o primeiro cara desperto na área, ele recebe um baú de prata, e por se tornar o terceiro desperto na Terra, ele recebe um baú de ouro e, ao mesmo tempo, 2 baús caem na frente de Sam de algum lugar acima. O primeiro, de prata, continha um anel de armazenamento de nível superior, comporta 1000 metros quadrados. Suzy ficou surpresa com o fato de uma coisa tão pequena poder conter tanta coisa. Satisfeito com o conteúdo do primeiro baú, já que o cara não esperava ter tanta sorte desta vez, ele imediatamente começa a abrir o segundo baú, dourado. Ao abrir o segundo baú,
A voz majestosa falou novamente, anunciando que o jogador Sam estava recebendo um pergaminho secreto de Rank S, um ponto de habilidade necessário para aprender a habilidade. O herói explica que os jogadores despertos recebem apenas as melhores habilidades. Essa habilidade de classificação S é extremamente rara. Com sua ajuda você pode obter controle permanente sobre uma criatura cujo nível só pode exceder o nível do dono em 2 níveis. Sam pegou o pergaminho e encostou-o nele, após o que ele brilhou magicamente novamente e disse que após o fim do mundo, magia de diferentes dimensões vazará para o nosso mundo, será amarrada a objetos mágicos que podem se tornar recipientes. Aqueles que conseguem ressoar com esses itens mágicos tornam-se super-humanos, chamados de despertos, que não são apenas mais fortes que os normais, mas também capazes de usar magia. Embora Sam só possa aprender essa habilidade agora, ela se tornará mais forte à medida que suas habilidades aumentarem, e ele também poderá subjugar criaturas inimigas. Olhando tudo o que está acontecendo e sem acreditar no que vê, Suzy percebe que tudo realmente virou um jogo. A personagem principal, com brilho e entusiasmo, fica feliz porque a menina finalmente entendeu tudo. Enquanto isso, do lado de fora da janela, onde o céu ficou vermelho com a chuva forte, uma criatura voadora apareceu ao fundo. Suzy gritou de horror e o herói se virou para ver o que havia assustado tanto a garota. Um monstro voador alado com um brilho verde emanando de lacunas em sua concha irrompeu pela janela. Devido ao fato do herói estar mais perto da janela, o monstro o agarrou primeiro e ele não teve tempo de escapar. Sam se permitiu relaxar, mas antes esse monstro voador não o notou, mas quando o processo de despertar começou, ele sentiu uma onda de energia. Acorrentado ao chão, o cara ordenou que Suzy fugisse rapidamente enquanto a atenção do monstro estava focada nele, caso contrário o monstro acabaria com ela também. O monstro mordeu avidamente o ombro do herói, o sangue jorrou imediatamente da ferida. Após uma mordida, o monstro levanta a cabeça, sangue escorre de suas presas e fumaça verde sai de sua boca. Ele deixou uma enorme ferida lacerada no ombro, que começou a cicatrizar sob a influência da magia. O corpo humano não é ferido durante o processo de despertar até que o despertar esteja completamente concluído. O monstro senta-se sobre o cara caído no chão enquanto Suzy se preocupa com a dor que o monstro está causando a ele. Outro monstro, de um tipo diferente, aparece na janela, e Sam grita para a garota ir embora, pois o processo de despertar atrairá ainda mais monstros e logo este local será inundado com eles. O segundo monstro se aproxima do cara que está sob o ataque do monstro alado para ajudar a despedaçá-lo, enquanto Sam pede para procurar no laboratório algo que possa ajudá-lo. A garota concordou e fugiu horrorizada em busca de uma arma. O demônio alado liberou o cara para perseguir a fugitiva Suzy, mas ela conseguiu se esconder atrás da porta de seu laboratório. Os monstros continuam destruindo o personagem principal, ele precisa restaurar seu corpo, pois não se sabe, se isso continuar, se ele conseguirá completar seu despertar. Há cada vez mais monstros, eles já estão lutando entre si pelo direito de pegar a presa. Percebendo seu estado deplorável, Sam pegou uma carta de tarô e a segura para renascer. Enquanto isso, os gritos de uma garota podem ser ouvidos do lado de fora da porta. O fluxo luminoso de um laser azul do dispositivo mais recente. Havia uma bagunça por toda parte, eletrodomésticos quebrados e pedaços de concreto que haviam caído das paredes e do teto. Uma garota com máscara de gás está tentando conseguir algo com a ajuda de um laser azul, uma lupa e outros dispositivos altamente científicos. Ela examina o cristal azul, do qual não sobrou nenhum, ela encontrou um desses nos subúrbios. Não houve tempo para pensar se deveria usá-lo, então ela colocou o cristal no centro da máquina de impressão. A arma começou a ser criada, o processo de criação foi rápido e depois de alguns minutos já estava em 77%. Uma multidão de monstros se curvou sobre Sam na tentativa de despedaçá-lo, matando-o. A sincronização está prestes a terminar, restam apenas 12% e a arma que ele tanto precisa ainda não está disponível. O corpo do jovem já foi rasgado em várias partes e está em diferentes partes da sala. A mão arrancada do corpo segura cartas de tarô, na esperança de que a condição para o renascimento funcione. Caso contrário, Sam não terá oportunidade de renascer. Enquanto isso, o brilho desapareceu. O despertar está completo. Devido aos ataques, o tempo de sincronização foi aumentado. O herói já estava pensando que pena que nesta vida ele teve tanta sorte e tudo terminou tão triste e já estava pronto para a morte, quando do nada uma lâmina cortou a cabeça do monstro alado. Suzy cortou fortemente o ar com uma nova espada feita com tecnologia de ponta.
O herói totalmente recuperado olhou surpreso para a garota que cortou a cabeça de um dos monstros diante de seus olhos. Em uma postura vitoriosa, Suzy disse que fez uma espada para Sam e acrescentou que ele deveria pegá-la rapidamente. Aproveitando a situação, outro monstro se aproximou de Suzy com a boca aberta, na qual podem ser vistas claramente várias fileiras de dentes afiados. A garota percebeu que não seria capaz de erguer a espada novamente e começou a fugir do monstro que a alcançava. Enquanto Suzy tentava escapar rapidamente da cena da batalha, ela tropeçou e caiu de cara no chão. O monstro se aproximou dela antes que ela pudesse se levantar. De repente, os sons de luta foram ouvidos. Rios de sangue fluem de cima para a garota. A lâmina ensanguentada cortou o ar. Incrivelmente, esta espada é capaz de cortar demônios voadores cujos corpos são mais duros que o aço. Examinando a espada, o herói concluiu que neste mundo terrível as habilidades de Suzy no campo da criação não têm igual. Tais armas são muito raras. Sam nem esperava que o cientista fosse capaz de tal coisa. Com postura orgulhosa, a menina esclareceu que não poderia fazer tal coisa. Se o tempo não estivesse pressionando, ela teria feito algo mais legal. O cara e a garota decidem a próxima questão: como chamar a espada. Enquanto eles estavam distraídos com essa pergunta, outro monstro atacou por trás, que Sam percebeu e cortou sua pata na velocidade da luz. Primeiro precisamos lidar com esses degenerados. Ordenando que a garota ficasse parada, Sam se preparou para lutar. Suzy está protegida, parece alguém em quem você pode confiar. O Wolford ataca o herói com um rugido. Com um movimento, o jovem abre a barriga do cão-lobo. Vendo um dos seus feridos, o resto dos cães de caça decidem atacar. Esses dois estão gravemente feridos. Será fácil acabar com eles. 3 cães de caça atravessam a parede e correm em direção ao personagem principal. São ainda mais. Nem tudo é tão simples como Sam pensava. O personagem principal corta um kobold ao meio. Então, com outro golpe de sua espada, ele ataca o segundo. Depois de acordar, suas habilidades físicas aumentaram. Agora ele pode empunhar facilmente até mesmo uma espada tão grande. Entre eles estava um mago kobold. Tais monstros são capazes de restaurar a saúde de outros. Ele devolve monstros feridos para a batalha. Suzy apontou para o monstro, que ainda estava vivo. Então Sam decidiu subjugar o mago kobold primeiro. Se ele fizer isso, será fácil lidar com os outros, e além disso, ele se tornará seu. Enquanto isso, Suzy se aproximou furtivamente do kobold, o que criou mais dores de cabeça para o cara. Sam cortou o outro Wolfond ao meio. Imediatamente após o assassinato, o jovem sentiu o inimigo atrás dele. O golpe, respingos de sangue voaram em todas as direções. Enquanto isso, Suzy, gritando que iria matá-lo, se jogou nas costas do monstro. Encontrando-se de costas, ela o mordeu com tanta força que o monstro até perdeu o equilíbrio por um segundo. Aos gritos e berros, o Wolfond se virou e atacou Sam por trás. A ferida é muito profunda, o personagem principal perdeu muito sangue, é necessária mais energia para se recuperar. O mago kobold tirou a garota rebelde de cima dele e o segurou em sua pata enquanto ela pedia ajuda. A mão do herói segura o punho da espada pela base. Com um movimento feroz, a cabeça do monstro atacante é decepada. O personagem principal fica furioso perto do cadáver de um cão de caça, mas já sem cabeça. Sam está no campo de batalha em frente a um monstro que segura uma garota nas mãos. O monstro é muito maior que ele, próximo e pronto para lutar. Com um movimento preciso, ele atinge a barriga do herói com a pata. O monstro chega ao alcance. Tendo recebido um golpe no estômago, o herói estende a mão para a cabeça do mago kobold e um brilho dourado emana de sua mão. Sam lança o feitiço Subjugação Sagrada e começa a brilhar todo dourado. O monstro continua parado em frente ao cara, mas sem fazer mais nenhum movimento. Será que a submissão sagrada não funcionou? Se for esse o caso, então não será fácil para o herói ensanguentado. Suzy grita para o jovem fugir rapidamente dali antes que o monstro o ataque novamente. Mas Sam não vai sair de lá, ele espera com esperança. De repente, o kobold caiu de 4 e seus olhos ficaram nublados. Um mago kobold se levantou e olhou para o cara, em uma pequena tela ao lado dele. Sam, lendo que esse mago kobold segundo nível, com a capacidade de restaurar 20 pontos de vida a cada segundo, gastando 5 pontos de mana, ordenou que ele curasse Suzy. Após o despertar, o corpo de Sam é muito mais forte do que o das pessoas comuns, então as próprias feridas cicatrizam rapidamente, e as feridas da garota são curadas pela magia do mago kobold. Recuperando o juízo, Suzy pergunta o nome do herói, porque ele sabe o nome dela.
Sam se apresenta e diz que não é sua primeira vez aqui. Graças às cartas de tarô ele voltou à vida após a morte. Então ele sabe o nome dela e que ela é uma cientista e todas as máquinas aqui são criações dela. Em meio ao silêncio, ouve-se o ronco de barrigas famintas. Suzy já havia pedido caçarola de frango, mas é improvável que os monstros decidam trazê-la para ela. Ela precisa verificar a geladeira. Depois de 30 minutos, a menina, que já estava farta, sentou-se em uma cadeira, e Sam, depois de verificar os mantimentos, disse que por muito tempo não haveria comida e água suficientes e que ela precisava procurar mantimentos. O shopping Broken Bridge fica próximo, a 2 quadras de distância. Deve haver bastante comida lá. Se você chegar lá não precisará se preocupar com comida. Sim, mas o plano de Sam é ficar sentado aqui, então ele decide ir buscar provisões sozinho. Ele não pode levar a garota com ele porque lá é perigoso. Ele não conseguirá protegê-la se eles forem juntos. Ele não pode desperdiçar sua energia mexendo com ela. Não tem mais monstros no prédio. É mais seguro aqui do que lá fora. O personagem principal promete que com certeza voltará. 3 dias depois, nosso herói caminha com uma capa branca como a neve no meio de uma rua nevada e nevada, seguido por seu companheiro na forma do mago Kobold Elia. Aí vem a tempestade, o verdadeiro desafio do novo mundo. Eles se aproximaram do prédio do shopping, pois ainda havia muitos mantimentos ali. Sam e Elia passam pelas prateleiras das lojas em busca de suprimentos. O herói percebe algo que chama sua atenção. Há um celular sobre a mesa. Esmagando o telefone na mão, Sam diz que o telefone vai atrair mais atenção e da última vez que ele morreu por causa disso, não há necessidade de cometer os mesmos erros. O herói e o kobold ouvem gritos de socorro. Do abrigo eles veem que, aparentemente, as pessoas vieram aqui em busca de comida e tropeçaram em monstros que já haviam conseguido cercá-los. Primeiro você precisa matar o mais forte. O cara mandou o Ersh atacar. O Wolfond saiu do esconderijo e perseguiu os monstros que cercavam um grupo de pessoas. Ele ataca o primeiro monstro com suas garras afiadas. Enquanto isso, o herói ataca com sua lâmina exatamente entre os olhos do segundo. Executando uma corrida, ele arrasta sua espada por todo o corpo do monstro e o mata. Por fim, o personagem principal diz às pessoas que, se não fizerem barulho, poderão sobreviver. 4 pessoas estão encurraladas de medo. Há uma batalha acontecendo do lado de fora da janela. Aparentemente as pessoas estavam com medo. Não há eletricidade, é preciso subir as escadas. Enquanto os viajantes desciam, ouviram um grito de socorro. Sam conseguiu ver o inimigo atacando de cima. O inimigo cai rapidamente, mas o herói permanece no lugar, confuso. Uma garota de cabelos dourados, vestindo roupas de mago branco e segurando um bastão mágico nas mãos, cai sobre Sam. A menina cai direto nos braços do jovem e a única coisa que ele consegue agarrar é o seio dela. O personagem principal fica muito envergonhado com esta ação. A estranha também fica extremamente envergonhada e não feliz por estar sendo apalpada abertamente. A princípio a garota pensa que se trata de um monstro pervertido, mas depois percebe que se trata de uma pessoa na sua frente. Enquanto isso, o herói já recebeu um tapa na cara por seus atos e pede para não bater mais nele. Sem perceber de imediato, a garota começa a gritar ao ver o kobold atrás do jovem. O herói a acalma, pega sua mão e decide procurar um lugar para se esconder e conversar com calma. Isto é um depósito, deve ser seguro, é para lá que eles vão. Avaliando a situação pela abertura de ventilação, o herói vê que muitos monstros se amontoaram aqui e não podem sair. Uma multidão de monstros, ensanguentados com sangue que não é deles, rói restos humanos. Sam se vira e olha para a garota, ouvindo soluços. A estranha está à beira da histeria, ela está tremendo e pronta para chorar a qualquer momento. O herói cobre a boca dela com a mão e diz para ela ficar quieta, caso contrário ele a expulsará. Algo vibrou em seu bolso e Sam ficou inquieto. As cartas de tarô vibraram. Parece que ressoam com alguma coisa. Essa garota cheira magia, ela está desperta. De repente, um estranho pergunta se ele é um cara legal. Ao que o jovem, surpreso e estupefato com tal pergunta, responde que sim, ele é um cara legal. A menina percebe com medo que há um monstro atrás do rapaz, ao que ele responde que é seu animal de estimação, ninguém vai machucá-la. A estranha estende a mão ao herói, sobre o qual está algo. Havia um bilhete, que Sam pegou e começou a ler. Lá estava escrito um número de telefone e um endereço para onde a garota deveria ser levada. A irmã dela disse que se a menina se perdesse, ela deveria entregar esse bilhete para um cara legal e ele a levaria para casa. Pensando que a garota era burra, como uma criança, o cara concordou em levá-la para casa quando fosse seguro aqui. Com essas boas notícias, a menina já se iluminou de felicidade.
Sam se apresentou e perguntou o nome do estranho. A garota diz que Sam pode chamá-la de Leila. É perigoso sair pela porta, você precisa encontrar outra maneira de sair. De repente, do nada, uma voz majestosa saiu, anunciando uma nova missão na área, com a qual Sam novamente se assustou porque não conseguia se acostumar com esse sistema de alerta. A descrição da missão afirmava que 30.000 pessoas sobreviveram na cidade de Centrium. Uma zona segura foi criada automaticamente na cidade. A tarefa da escolta era levar 3 pessoas para a zona segura. A recompensa dependia da dificuldade e da distância. O máximo era um baú de ouro. Sam acha que tal tarefa regional é uma boa recompensa, mas é difícil se locomover pela cidade mesmo sozinho. E se você levar mais 3 pessoas com você, talvez ele consiga despertar a pessoa escolhida, o que reduzirá significativamente a dificuldade. E Layla é um excelente candidato para isso. A garota se virou para Sam, para quem ele se virou, saindo de seus pensamentos. Ela pede para salvar uma pessoa, esta é sua melhor amiga, mas ela não consegue encontrá-la. Quando questionada sobre quando se viram pela última vez, Leila respondeu que se viram ontem à noite na escada do 3º andar, brincaram de esconde-esconde, mas quando Leila contou até 100, ela não foi encontrada em lugar nenhum. Agora que os monstros estão por toda parte, Sam presumiu que ela estava morta. Ao que a menina ficou indignada e disse que isso não pode ser. Ela é forte, está tudo bem com ela. Então precisamos encontrá-la. Agora a maioria dos monstros está na escada norte. A escada sul deve ser relativamente segura. Talvez a amiga de Layla ainda esteja viva. O herói corta o ar de forma épica com vários movimentos. Com o movimento final, ele bate na parede com o cabo de sua espada, formando um buraco nela. Parece que as paredes aqui não são tão difíceis de quebrar, você precisa se esconder dos monstros por esse buraco. A garota se encolhe de medo, Sam pede para ela ficar quieta. Sam, a garota e o cão-lobo estão escondidos atrás das prateleiras enquanto monstros ficam em seus lugares à distância. Os corredores do 1º e 2º andares estão cheios de monstros, parece que você terá que caminhar pelo último andar. Na subida, eles podem encontrar vários monstros, mas o personagem principal consegue lidar com eles. Leila sente um cheiro estranho e cobre o nariz. O herói percebe uma poça de sangue no chão que vira esquina. Sam é o primeiro a olhar pela esquina para ver o que está acontecendo. Ele vê algo que o deixa chocado e confuso. Na frente deles, no corredor, há uma visão dos restos da batalha passada. Tudo está coberto de sangue. Pessoas mortas e monstros sem cabeça estão espalhados pelo corredor. Mas provavelmente não foi uma luta entre monstros. O herói se vira para a garota e diz para ela segui-lo. Ela deve ficar na porta. Abrindo a porta, Sam vê à sua frente uma sala onde há muita gente. Muitos deles estão feridos e exaustos. Sentam-se próximos uns dos outros, claramente sem entender o que está acontecendo ou o que deveriam fazer. As pessoas apoiam-se umas às outras, mas estão famintas e exaustas. Sam não esperava que houvesse tantos sobreviventes aqui. Algo preocupa o personagem principal desta sala. Em frente à porta do sofá estavam 2 homens, um magro e outro gordinho. Parecia que o segundo não tinha olho, pois estava com uma venda preta. E no colo do homem maior estava sentada uma garota de vestido vermelho. Ela examinou o cara e disse ao homem em quem estava sentada que não parecia uma pessoa comum. Ao que o homem responde alegremente que está acordado, acrescentando com alegria que Sam está muito fraco. Mesmo o cara estando acordado, ele deve seguir as regras deles. Se ele quiser comida, terá que trocar por coisas, olhando o que ele gosta, disse o magro para Sam. Sam está a 70 pontos de experiência do 3º nível, o magro é o 3º nível e o gordo é o 4º. Ambos são melhores que o personagem principal. O cara pergunta quantos monstros eles mataram. Ao que o magro lhe responde que todos os monstros que estavam na porta foram mortos por ele e seu irmão. É melhor o cara ouvi-los ou eles o matarão. É estranho, a julgar pela quantidade de monstros mortos, o personagem principal e os irmãos deveriam ter os mesmos níveis, mas o nível do cara é inferior ao deles. Talvez as cartas de tarô absorvam sua experiência. Nesse caso, quanto mais longe, maior será a diferença entre ele e os outros será despertada. A garota sentada no colo do homem gritou de horror ao ver o kobold. O mago kobold olha severamente e espera pela ordem de seu mestre. O gordo agarrou com força os cabelos da garota e começou a perguntar o que estava acontecendo, pois ela disse que não havia monstros ali. Sam ligou para se acalmar e disse que era seu animal de estimação. Os irmãos se entreolharam com incerteza e descrença. Esse cara está apenas no 2º nível, será fácil lidar com ele. Mas se ele for ajudado por um monstro, então é uma questão completamente diferente. Porém, seu monstro é um curandeiro.
Seria bom que os irmãos o pegassem. Mudando imediatamente de humor, o homenzarrão pediu desculpas ao herói e ofereceu-lhe vinho. O gordo ficou na frente de Sam e estava prestes a falar sobre o kobold, porém, notou alguém atrás do cara. A loira ficou atrás do jovem e gostou muito dele. Sam recusa todas as ofertas, ele não deve perder nem Layla nem o kobold. O magro começou a ficar indignado, e o gordo se ofereceu para dar em troca a garota de vestido vermelho. A garota de vermelho envolve o gordo nos braços e, num grito de pânico, lembra-o de sua promessa de levá-la para uma zona segura. Com um movimento, o homem a joga para longe dele. Orgulhosos da proposta, os irmãos aguardam. Mas o herói está decididamente pronto para recusar a oferta. A escuridão cobriu a sala. Os irmãos lhe deram uma última chance de deixar a garota e sair. O personagem principal pede a Layla, que está atrás dele, que se afaste ainda mais. Nesse momento, agitando sua arma mágica brilhando com luz vermelha, o gordo avança em direção ao cara. Um golpe forte, mas o herói o reflete com sua lâmina. Sob tal pressão, o herói voa para trás, mas ainda permanece de pé. O homem é um berserker, usa força bruta para atordoar o inimigo, só que se seus ataques forem bloqueados corretamente, eles não terão utilidade. O gordo subestimou o cara, ele acabou se revelando um espadachim e sabe muito de aulas, mas tem certeza que não conseguirá derrotar o irmão. Um homem magro espera na esquina. O cara grita e manda Elia proteger Layla. Sam ataca o furioso, gritando que ele nunca se juntará a tal turba. O homem se preparou para repelir o ataque com seu machado, mas o ataque do jovem foi tão forte que o furioso voou no ar com o impacto das armas. Sam revelou-se rápido e o gordo, sem suspeitar, se perguntou de onde vinha tanta velocidade no segundo nível. Depois de desferir um golpe, o personagem principal fica em posição de luta, algo passa por ele por trás. Percebendo isso, Sam se vira na velocidade da luz. Um ataque furtivo espera atrás dele, seu irmão magro acabou por ser um assassino. Não esperando tal reviravolta, Sam ficou momentaneamente confuso. O homem voou em cima dele por trás para esfaqueá-lo pelas costas como um verdadeiro assassino. Sua lâmina curta brilhava com uma luz verde venenosa, alertando sobre o perigo. O golpe acerta no alvo. O assassino acerta bem no meio das omoplatas, tanto que até a espada caiu das mãos do herói. Mas algo dá errado e Sam foge instantaneamente, deixando o assassino perplexo parado no local onde ele estava. Os irmãos ficaram surpresos com sua velocidade, mas o jovem ileso apenas se virou e disse que eles eram um lixo. Os irmãos enfurecidos correram contra o personagem principal para finalmente derrotá-lo. Do lado de fora, a batalha parece muito rápida, aqueles ao seu redor não conseguem ver nada. Esses irmãos são tão desagradáveis, mas lutam de maneira incrível. O personagem principal reflete cada golpe de seus oponentes, mesmo quando luta um contra dois. O gordo já está ficando sem forças e paciência, mas não consegue desferir nenhum golpe. O magro assassino está até começando a temer o poder do garoto. Vendo que as forças do inimigo estão se esgotando, Sam passa da defesa ao ataque e lança fortes contra-ataques. Berserker reflete o golpe, mas a força do cara é tão grande que ele entende que não vai durar muito. Com o movimento, o jovem joga os irmãos em direções diferentes. O magro assassino era leve o suficiente para voar longe o suficiente de tal golpe. O homem caiu com estrondo longe do cara, mal segurando a adaga na mão. O garoto deve morrer, pois a técnica do assassino é precisa, mas a incrível velocidade do cara decide muita coisa. Um menino estranho, porque apesar de seus irmãos serem superiores a ele em nível, ele ainda mantém um suprimento completo de sangue, e o volume de sangue dos irmãos diminuiu após vários ferimentos. A névoa da batalha se dissipou um pouco, os irmãos ficam atrás e na frente do cara. O herói pensa em como finalmente vencer essa batalha. Usando a técnica de atração mágica, você pode direcionar todo o poder para uma determinada parte do corpo e não apenas acertar, mas também protegê-la. Assim você estará em uma posição mais vantajosa, mesmo que os irmãos estejam em um nível superior. Eles ainda estão muito longe da habilidade do herói. O homem magro contorna Sam e se dirige ao irmão. Se o cara continuar atacando, os irmãos podem morrer, é hora de inventar algo novo. O personagem principal está esperando que esses dois o surpreendam com alguma coisa. De repente, o assassino acelerou e correu para o lado. Com a adaga em punho, o assassino corre na direção de Layla. O herói correu para salvá-la, mas então um furioso ficou na frente dele, bloqueando o caminho. O gordo, com um machado na mão, olha maliciosamente para o sujeito e diz que não vai conseguir escapar dele. Enquanto isso, o assassino já se aproxima da indefesa Layla. Chegando mais perto,
O homem recebe um golpe poderoso do kobold e voa pelo ar. Elia rosna ferozmente para o assassino e está pronta para atacar para proteger a garota. O homem magro percebe que o monstro é muito forte. O cão-lobo correu até o homem e o atacou, mas o obstáculo à sua frente era uma pá de baioneta, que o inimigo pegou do chão, na esperança de revidar com ela. Vendo que Sam está atacando impiedosamente o furioso, o assassino pensa que não vai durar muito. Seu irmão também está no limite, ele precisa encontrar uma maneira de agarrar a garota rapidamente. Furioso com a situação desesperadora, ele gritou para a multidão que assistia do lado de fora para agarrar a garota. A multidão não estava ansiosa para se envolver em uma batalha perdida, mas o medo dos espíritos malignos dos irmãos os obrigou a começar a fazer alguma coisa. As presas do kobold estavam muito próximas do rosto do assassino, e ele prometeu à multidão que em troca disso lhes forneceria pessoas para escoltá-los até a zona segura. A garota de vermelho gostou do herói e decidiu pegá-lo, mesmo que Layla tivesse que se aproximar. Talvez ele a odeie pela morte da namorada, pois animais tão rudes como os homens não sabem pensar racionalmente. Com esses pensamentos a menina pegou o copo que estava no chão e foi em direção a Layla. A multidão ao redor das pessoas também se moveu em direção à garota. Para eles agora a única maneira de sobreviver é agarrar a garota. Percebendo o movimento da multidão, o personagem principal se vira em direção ao barulho e vê a multidão caminhando em direção a Layla. A menina se escondeu embaixo da mesa e observou a multidão que se aproximava dela. Uma caixa de bolas de vidro brancas cai no chão. A garota de vestido vermelho, que andava primeiro, escorregou, como as pessoas que andavam atrás dela. A menina caiu ao ver que um dos homens corria em direção à sua presa. A menina jogou aos pés dele fragmentos de um vidro já quebrado. Um homem na multidão pisa em fragmentos de vidro com os pés descalços e perde velocidade. Nesse momento, a garota de vermelho se levanta e é a primeira a chegar até Layla, colocando imediatamente um fragmento da haste de vidro em sua garganta. Enquanto isso, uma silhueta aparece atrás das meninas. Outro caçador da garota se aproximou sorrateiramente para pegá-la. Layla, percebendo sua situação deplorável, pede ajuda ao personagem principal. Somente o personagem principal pode fazer a garota de vestido vermelho ir embora. Ela olhou para a vítima ameaçadoramente e disse-lhe para calar a boca. De repente, um homem saudável puxa a garota de vermelho pela nuca. Ninguém se atreve a roubar a presa debaixo do seu nariz. Jogando a garota de lado, o homem caminhou em direção a Layla. O personagem principal decide encerrar a luta e ir salvar a loira. A lâmina carregada de magia brilhava com uma chama azul, acabaria com eles em pouco tempo. Com uma espada carregada de magia, o herói correu para atacar os irmãos. Seus ataques ficaram mais fortes, os irmãos estão ficando sem pontos de saúde. Horrorizados, os irmãos percebem que é hora de partirem. Sam direciona um fluxo de poder mágico para sua perna. Ele pula e balança sua espada magicamente carregada atrás do homem gordo. Com um movimento brusco e preciso, ele corta a perna do furioso com sua lâmina. O gordo caído no chão implora misericórdia e pede para não matá-lo. Sam o deixa e corre para Layla, enquanto o kobold segura o assassino magro e sangrento pelo colarinho acima do chão. O assassino pede para ser libertado, prometendo em troca equipamentos, provisões e pessoas. Antes que ele possa terminar de falar, o personagem principal corta a língua com uma espada em um movimento. Tendo rasgado a barriga do assassino com suas garras afiadas, Elia seguiu a garota e o rapaz que partiam. Naquele momento o herói diz que ele mesmo é capaz de conseguir o que precisa. Aproximando-se do berserker de uma perna só, o herói parou enquanto lhe oferecia para se tornar o líder de sua vida e obter tudo o que tinha. O herói preparou sua espada, pedindo ao gordo que não o irritasse com sua tagarelice. Temendo por sua vida, o furioso gritou que poderia dar ao cara um pergaminho do mundo dos sonhos. Um pergaminho do mundo dos sonhos, a chave para entrar na prova. Essa é a maior raridade. Sam pensou na proposta. O gordo troca esse pergaminho pela vida, na qual o herói prometeu pensar. O furioso entregou-lhe uma caixa contendo um pergaminho brilhando com um brilho roxo. O pergaminho só poderá ser utilizado após verificação do avaliador. O homem pensa que só precisa sobreviver, então vai acabar com o jovem, devolver o pergaminho e levar todos os seus equipamentos, gado e mulheres. O herói, como se estivesse lendo pensamentos, decide não largá-lo, pois isso pode causar muitos problemas. O gordo ensanguentado morreu de medo do grande poder do herói. Os vilões estão derrotados, agora Layla não tem mais o que temer, está tudo bem. Olhando em volta, o personagem principal olhou para a multidão com maldade nos olhos. O cara diz a eles que não importa o que façam, com certeza ele descobrirá.
A multidão ficou preocupada, porque ele tinha acabado de matar 2 irmãos que os deixavam com medo. Eles tinham medo dele, tinham medo que o jovem pudesse matá-los também. Não há necessidade de matá-los. Você precisa encontrar uma tarefa adequada para eles e deixar os inúteis entregues ao seu destino. O personagem principal fica no meio da multidão, decidindo o que fazer a seguir com todas essas pessoas. Mas nenhum único pensamento digno lhe vem à mente. Enquanto Sam pensava, uma garota de vestido vermelho se aproximou dele e perguntou o que ele achava dela. A isso o herói responde que ela tem um potencial muito bom, uma energia mágica poderosa, mas só há uma coisa. A garota mostra a língua para Sam de brincadeira e pergunta que tipo de coisa poderia ser e se ele realmente tem alguma outra exigência. A personagem principal olha severamente para a garota e diz ameaçadoramente que ela ainda não pagou pelo atentado contra Layla. Ela acha que ele simplesmente fechará os olhos às suas tentativas de prejudicar Layla. Em pânico, a menina conta que o guarda que ele matou disse a ela que ela tem o potencial que ele precisa e, além disso, sabe melhor o que os homens precisam. Sim, ela realmente tem habilidades mágicas únicas e é perfeita para essa tarefa, mas o herói a agarrou pelo pescoço com força. Sam olha para a garota com ódio e desejo de vingança, pois sua alma é mais negra que a de um animal selvagem. O jovem aperta a mão no pescoço da menina, querendo matá-la. Uma garota loira entrou em ação, quebrando o discurso furioso de Sam ao gritar que não havia necessidade de matar ninguém e que ela estava com muito medo. Como num passe de mágica, Sam sai do esquecimento. Ele solta a garota e percebe que quase enlouqueceu. Felizmente, as palavras de Layla o trouxeram de volta à consciência. Mesmo em tempos tão difíceis, deve-se permanecer humano. Ele não tem o direito de matar meros mortais. Mudando de humor, o rapaz se aproxima de Layla, que diz que não quer estar neste lugar e quer encontrar Baby o mais rápido possível. Eles partirão assim que todos os equipamentos e suprimentos estiverem prontos. Sam verifica seu inventário no display que aparece e vê que a adaga Murloc Slayer caiu do corpo de um homem magro. Ela dá um bônus ao matar monstros pertencentes à raça Murloc. Isto parece um chamado para matar pessoas. O personagem principal agarra a mão da garota e sobe as escadas apressadamente. Eles se encontram no telhado coberto de neve de um prédio de shopping center. As roupas do mago não são adequadas para um clima tão frio, então Layla congelou rapidamente. Percebendo isso, o herói cobre a garota com sua capa branca como a neve e ela imediatamente fica mais quente. A ponte de ligação entre os 2 edifícios do centro comercial nunca foi concluída. A distância entre as vigas é de cerca de 5 a 6 metros. Se os viajantes quiserem avançar mais, terão de saltar. Sam se agacha e manda a garota subir nas costas dele. Ela está com medo, mas o cara ameaça deixá-la aqui se ela não ouvir. Quando Layla já estava nas costas do herói, a porta se abriu atrás deles. Uma garota de vermelho saiu gritando um pedido para levá-la junto. Ela será obediente, só não a deixa aqui. Se ela pular para o outro lado, que assim seja, eles a levarão com eles. A menina estava com medo, porque era impossível. Não há nada difícil aqui, mesmo que você seja uma menina, basta suprimir o seu medo interior e pular. Se ela não tiver coragem de nem tentar, ninguém poderá ajudá-la. Layla terá que segurar firme e não afrouxar, caso contrário eles podem morrer. A garota garante a Sam que ela pode lidar com isso. O personagem principal manda direcionar um fluxo mágico para seus pés. As solas dos pés do herói começam a brilhar com um brilho azul. O personagem principal corre rapidamente por uma ponte destruída. Sam salta, deixando um feixe de luz azul atrás dele. Durante o voo, um pássaro gigante corre em direção a eles para interceptá-los como presas. Mentalmente, Layla garante a si mesma que tudo ficará bem com o irmão Sam, a irmã, o bebê e ela mesma. Eles devem sobreviver, mesmo que nada reste do mundo passado. Por causa da esperança nos pensamentos da garota, um escudo com brilho dourado se forma ao redor dela e do rapaz, que reflete o ataque do pássaro. Os pés do cara pousam com sucesso no outro lado da ponte destruída. Está tudo bem, eles estão seguros agora. Acenando para Elia e para a garota que fica do outro lado da ponte, Sam grita que se ela não tiver certeza, não precisa tentar pular, eles devem ir até a entrada do prédio e esperar por ele lá. Abrindo a entrada do segundo prédio, o jovem pediu a Layla que ficasse quieta e acompanhasse. De repente, uma voz veio de algum lugar acima, perguntando quem estava ali. Quem e como se atreveu a invadir sua morada? Quem são? Que se identifiquem. Layla reconheceu essa voz como sendo a do pequenino. Ao grito de que as pessoas que prejudicaram sua família pagariam por isso, raios de luz voaram de cima. Agulhas mágicas inebriantes cravadas no chão ao lado dos heróis, que conseguiram evitá-las.
Um coelho flutuante em um vestido apareceu e disse que ela não achava que eles poderiam se esquivar daquele ataque. Esquivar-se de um ataque com agulhas estupefacientes não é nada ruim para meros mortais. Sam, intrigado, perguntou à menina se era verdade que a amiga dela era um coelho. O coelho começou a agitar rapidamente os braços e dizer histericamente que ela era familiar de seu dono, Robert, e não um brinquedo. Ao que o herói disse que queria ver seu dono. A coelha ficou indignada com a falta de educação do jovem, pois seu dono ocupa uma posição muito elevada. Nos bastidores foi ouvida uma voz de menina, dizendo para Roberta se acalmar, pois esse cara trouxe Leila até eles. Agora ela está segura e por isso ele pode ver sua aparência. Uma garota de cabelos brancos com rabo de cavalo e vestido azul apareceu na frente de Sam. Ela estava sentada em uma cadeira que mais parecia um trono. Um de seus olhos estava vermelho, o outro estava fechado. A personagem principal ficou surpresa que, estando no primeiro nível de despertar, ela conseguiu fazer essa boneca falar. Ela poderia muito bem ter aprendido algumas técnicas de invocação. Pouco é apenas um nome dado a ela neste mundo. Na verdade, seu corpo já pertenceu à filha da rainha do clã de sangue, um clã de vampiros que existiu por muitos anos sob a liderança de Lexis, Bey, Maria, Juan e Santa Margarida. Com base nessas palavras da garota, Sam concluiu que aparentemente essa garota safada recebeu muito poucas tarefas de casa, já que ela tinha tempo para assistir anime. O jovem virou-se para Leila e perguntou por que o olho direito da amiga estava fechado, ao que ela respondeu que a pequenina sempre foi assim, o olho direito dela era especial, então ela não podia mostrar para todo mundo. O olho dourado do sangue. Olhando para ele, uma pessoa pode perder a vida. Com um pouco de zombaria, o herói diz que isso não acontece. Com um olhar desafiador, a menina pergunta se ele realmente não acredita e quer ter certeza. Com condescendência, o herói pede para surpreendê-lo. Abrindo o olho direito, que brilha dourado, a menina pede a Leila que feche os olhos. A menina fecha os olhos obedientemente e pede para Sam também não correr riscos. Ele precisa fechar os olhos rapidamente, pois é muito perigoso. A garota abriu os olhos e olhou atentamente nos olhos do herói. Olhando nos olhos dela, o cara percebe que o olho é realmente dourado. Confuso com o que está acontecendo, ele pensa que ela está usando lentes de contato coloridas. O cara não só não morreu, mas também zombou da garota. Ela cobriu o olho com a mão de dor e ocorreu uma ressonância. Enfurecida com a tentativa frustrada de assassinato, a garota diz que entendeu tudo e que o jovem é o cavaleiro dragão demônio das trevas, Jacques de asas negras, o inimigo de sua vida. Sam nos incentiva a parar de brincar, esta é uma criança maníaca. A garota fica histérica, provando que realmente é tão poderosa quanto diz. O display que apareceu ao lado de Sam diz que foi encontrado um candidato adequado para a tarefa. A tarefa é acompanhar pessoas comuns. Obviamente a garota pode influenciar a consciência. Ela não pode se encaixar. Enquanto isso, Leila caminhou até a pequena e se inclinou em sua direção. Mas a garota está em alerta e pode confundi-la com uma inimiga. A garota pede para parar de brigar porque Sam a salvou e ela não quer que ele se machuque. A rivalidade já dura 1000 anos. O pequeno não consegue escapar da batalha. Eles já lutaram dezenas de milhares de vezes no passado e ela só perdeu uma vez, mas hoje é o melhor dia para derrotá-lo novamente. O personagem principal vê como a garota começa a brilhar com luz mágica e seu nível aumenta drasticamente para 10. Uma bola de chama azul voa em direção ao jovem, mas ele consegue se esquivar. A velocidade de ataque do fogo violento é bastante baixa, o que significa que possui outras habilidades. A garota dispara uma rajada de bolas de fogo azuis contra o herói, gritando para que as chamas infernais se transformem em fogo negro e violento e queimem seus inimigos até as cinzas. O herói se esquiva de um projétil, depois de outro, passando voando e atingindo a parede. A esfera de fogo bateu na parede e estourou como uma bolha de sabão. Sam decide testar quão poderoso será o impacto da esfera. A garota lança outra rajada de esferas de fogo do inferno. Todos acertam o personagem principal, que não tenta se esquivar. Os projéteis atingem o herói, mas não lhe causam danos, quebrando-se em bolhas de sabão. Essa técnica é necessária para assustar o inimigo, não traz nenhum benefício. Sam estava certo, a garota usou essa distração para atraí-lo até aqui. O personagem principal percebe com horror que está em um lugar diferente. Ele paira no ar e abaixo dele estão círculos, linhas e símbolos desconhecidos para ele. O pequeno enganou o jovem e agora ele está em desvantagem. Agora ele está completamente à mercê dela, porque não tem para onde fugir. A menina inicia o ritual, acompanhado de certos movimentos das mãos e de um feitiço composto por vários sinais cíclicos.
Vendo sua força e ouvindo o feitiço, Sam se perguntou se essa garota era uma vampira do oeste ou uma deusa do leste, e por que ela recorreu ao ninjutsu. O personagem principal não tem tempo para brincadeiras estúpidas com um aluno da 7ª série, ele precisa urgentemente procurar uma pessoa adequada para completar a tarefa. Depois de terminar de ler o feitiço, o pequeno manda aparecer um campo mágico, levando ao submundo. As runas e ornamentos sob o cara pendurados no ar brilhavam com raios azul-violeta. O herói pensa que tudo o que está acontecendo é impossível. Talvez o cara pensasse que o pequeno estava tentando confundi-lo, mas desta vez ele se enganou. O campo mágico o levará direto para o inferno, a energia negra o envolveu, não há como voltar atrás, ele é consumido por uma maldição mortal. A garota ergueu o bastão e decidiu finalmente atacar o herói. Sam desembainhou sua lâmina, sabendo que ela não poderia ter tal poder e que tudo era um truque. O pequeno corre rapidamente para atacar o jovem, que se prepara para se defender. Enquanto corria, a menina tropeça em um pedaço de pau caído no chão. Ela cai com estrondo. Enquanto o herói olha para isso confuso, e uma criança tão ingênua queria assustá-lo. Decepcionado com a batalha, Sam se prepara para partir, não pretendendo perder tempo aqui. A vara em que a pequena tropeçou saltou durante a queda e atingiu o cubo de madeira. O cubo caiu do lugar na plataforma. O cubo pesou mais e a outra extremidade da plataforma jogou uma bola de metal no ar. A bola atingiu longos fragmentos de ferro dos canos. Baionetas de metal começaram a cair da viga localizada logo acima do personagem principal. Precisamos encontrar abrigo rapidamente. Fragmentos de metal caem, virando a ponta para baixo. Salpicos de sangue espalharam-se por tudo ao redor. Sam ensanguentado está deitado no chão, com um grande pedaço de metal cravado na lateral do corpo. O personagem principal, através da dor, pensa no absurdo da situação. Os olhos se fecham lentamente, as pessoas se transformam em sombras. Sam morre. Tendo renascido novamente, Sam acordou suando frio, como se tivesse saído de um pesadelo. Parado em frente a uma porta familiar, o herói organiza seus pensamentos. O que aconteceu antes do renascimento é bastante estranho. Um evento tão improvável é uma coincidência. Olhando para o relógio, Sam percebe que já passou muito tempo, falta apenas 1 hora, o fim do mundo está próximo. Houve uma batida na porta da menina, indignada porque o pedido chegou muito tarde, ela decide deixar para a empresa de entrega uma merecida crítica negativa. A garota abre a porta e começa a resmungar com o entregador de comida. Enquanto a garota atende o pedido, Sam entra no apartamento sem cerimônia e sem explicação. O cara tira a chave eletrônica da mesa. O fim do mundo se aproxima, ele precisa urgentemente encontrar cartas de tarô, nunca pensou que elas pudessem ressoar tão poderosamente nele. O cara retira a pintura para ter acesso ao cofre. A garota atordoada tem muitas dúvidas sobre quando o cara conseguiu roubar sua chave eletrônica, como ele sabia onde estava o cofre e quem ele era em geral. Sam insere a chave na fechadura eletrônica e ela se encaixa na hora certa. As cartas realmente responderam a ele, como se esperassem seu dono, e agora expressam alegria e alegria. Como o herói pensou, restam apenas 46, um a menos que da última vez. Tanto esta carta quanto a carta que desapareceu após o renascimento anterior são do mesmo tipo, representam uma ampulheta. Restam apenas 3 dessas cartas, o que provavelmente significa que Sam só tem mais 3 vidas. O jovem manda a garota com o taco se aproximando sorrateiramente atrás dele para largá-lo, porque o taco é inútil contra ele. A garota de cabelo azul não entende como o rapaz sabe tudo sobre seu laboratório e, embora o esteja vendo pela primeira vez, tem a sensação de que eles se conhecem. Sam come um artefato cintilante com um brilho dourado. O cara se vira para a garota e diz que eles realmente se conhecem e que ele não deveria se surpreender com o que pode acontecer agora. A garota olha fixamente para o cara, de quem um brilho de pixel dourado começa a emanar. O monstro de nariz pontudo ruge para anunciar sua chegada. A garota fica chocada. Um cara brilhante voa na frente dela e um monstro com olhos brilhantes aparece atrás dela. O herói olha para isso com um sorriso. O fim do mundo chegou. A garota fica horrorizada com os eventos que acontecem ao seu redor. O monstro, sem prestar atenção nela, entra mais fundo na sala. Com sua boca enorme morde o herói renascido. Em seus pensamentos, o cara pensa que é considerado uma espécie de masoquista, seria bom rebobinar esse momento. Um quadro aparece na frente do herói. Uma voz majestosa avisa que foi detectado um erro desconhecido, uma falha no sistema. Uma atualização foi lançada, a primeira versão está sendo baixada. O download foi concluído com sucesso,
O parâmetro reputação foi adicionado, o despertar continua, mas a primeira versão deveria ser lançada em 3 meses, desta vez algo afetou o despertar. Tendo escapado da boca do monstro, o personagem principal decidiu atacar imediatamente. Ele tirou de seu inventário a lâmina que havia caído do assassino da última vez e esfaqueou o monstro diretamente na cabeça pela boca aberta. Desta vez tudo foi mais rápido, o que me deixa feliz. O despertar terminou rapidamente, um display com todas as suas características apareceu na frente do personagem principal. Após esse despertar a recompensa não mudou, e ele novamente recebeu um anel de armazenamento e a habilidade do dom da persuasão. Uma lista de aulas para escolher apareceu no display. No final da lista havia uma rara aula de mestre de bruxaria. Ultimamente os profissionais preferem escolhê-la. Sam lê a descrição da classe, que diz que esta é uma classe de místicos antigos. Eles são capazes de controlar o poder das cartas de tarô e controlar os 7 elementos, o que os torna divinos. As habilidades da classe são impressionantes. O jovem decide ver que habilidade consegue dominar. Entre todos os disponíveis, a atenção do protagonista é atraída pela capacidade de distorcer a luz, atributo do espaço, que lhe permite detectar vibrações fracas no espaço, e concede a capacidade de desaparecer temporariamente do campo de visão do inimigo. Com sua ajuda, você pode restaurar a energia, e a distorção da luz permite que você fique invisível. Agora está claro para onde foram os pontos de experiência, eles eram necessários para abrir essas habilidades. Também apareceu uma inscrição no display informando que o herói está sob a habilidade de maldição. A chance de morrer foi aumentada, então não é de surpreender que ele simplesmente tenha morrido, é preciso ter cuidado. A menina ainda não recebeu respostas. Olhando o que está acontecendo, ela pensa que o jovem veio do futuro por um túnel do espaço-tempo. Depois de pedir para ela calar a boca, a garota caiu completamente em estupor. Se ela quiser respostas, primeiro ela tem que fazer uma arma para o cara, de preferência uma feita de Liga Z. Aparentemente o estranho realmente é do futuro, já que conhece a Liga Monocristalina e sua habilidade. Uma voz majestosa parabenizou Lexis, Bey, Maria, Juan e Saint Margaret por receberem o 2º nível de renascimento, com o qual Tini se alegrou com alegria. Essa idiota é arrogante, ela não tem medo de causar problemas para si mesma. Suzy reconheceu a voz de Tini como sendo de Tina. Atordoado, Sam virou-se para a garota e perguntou se eles se conheciam. Ao que ela responde que claro que eles se conhecem, porque esta é a irmã dela. Agora tudo voltou ao normal, Baby machucou ele. Ao que Suzy respondeu que Tina às vezes é ultrajante, mas ela não é uma pessoa má, após o que a garota deu sua arma a Sam. Após esse despertar, as estatísticas ficaram muito mais altas do que antes e as armas agora eram o que eles precisavam. Sam ficou muitas vezes mais forte. Uma multidão de lobisomens irrompeu na parede. Suzy corre o mais rápido que pode com medo. Surpresa que o herói evapore bem na sua frente, a menina pede para não deixá-la sozinha. A garota não tem tempo de recuperar o juízo quando o primeiro cadáver de um cão-lobo cai por trás. Mais 2 cabeças já foram arrancadas e resta apenas uma, maior e com uma cor de pelo ligeiramente diferente. O kobold atordoado fica de pé, incapaz de ajudar e curar seus irmãos. Ele perdeu completamente o inimigo de vista. O personagem principal aparece ao lado e usa seu dom de persuasão no mago kobold. O brilho dos olhos do Volfond muda de vermelho para azul. Sam mais uma vez domou seu animal de estimação, na forma de um terrível kobold. Chocada mais uma vez, a garota pergunta como ele conseguiu desaparecer de repente e também aparecer de repente. Isso é impossível. Sam sorri porque essa garota sempre questiona tudo. Algumas horas depois, Sam e o kobold se prepararam para partir. Suzy agradeceu por ter contado onde Tina estava e pediu que ele a salvasse. Durante todo o trajeto ele escorregou 2 vezes e caiu 3 vezes. A maldição realmente funciona, ele precisa ter mais cuidado. Os viajantes chegaram ao shopping e entraram nele. Há monstros no 2º andar, você precisa dar uma olhada. Um monte de monstros estão aglomerados em torno de alguma coisa, talvez haja um sobrevivente lá. Sam olhou para o que os monstros estavam olhando tão atentamente. Na frente dos monstros estava uma garota coberta por um brilho dourado de pixels. A menina acabou de acordar, está sozinha e tem muitos monstros, mas ela nem gritou. Você não pode simplesmente ficar parado e não fazer nada, você precisa salvá-la. Com essas palavras ele ordenou que seu kobold chamado Uski atacasse pela esquerda para que o herói pudesse atacar pela direita. Com um grito de guerra, ele deu o sinal para o início da batalha. O kobold correu para atacar com uma raiva feroz.